Graça e paz, queridos. Com base no texto de 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18, 19 e 20. Também o texto aos Efésios, capítulo 4, verso 8 e 9. Podemos dizer que Jesus, após a sua morte, ele desceu ao inferno e pregou o evangelho aos espíritos em prisões? Pegue sua Bíblia, vem comigo, você está no Teologia Sincera. Talvez você já tenha escutado alguma mensagem de algum pregador que, ao discorrer sobre os fatos que aconteceram na cruz, talvez ele disse que enquanto Jesus estava na cruz, o inferno e os demônios preparavam uma grande festa para comemorar a vitória deles. E após Jesus entregar a sua vida na cruz, o inferno estava festejando, quando então foram interrompidos com Jesus, que entra no inferno, pisa sobre a cabeça do diabo, toma a chave da morte e da vida da mão do diabo. Talvez você já tenha escutado isso. Só que nós vamos entender aqui hoje que esta história, ela é fantasiosa, ela não é bíblica e nós vamos aprender agora. Para a palavra inferno, que significa uma região inferior, nós encontramos 4 palavras na Bíblia Sagrada para descrever o que seria o inferno. Nós temos o Guiena, o Tártaro, o Hades e o Sheol. Nós temos então o Guiena, Tártaro, Hades e Sheol. O que seria isso? O Guiena é o inferno propriamente dito. O Guiena também é encontrado na Bíblia como lago de fogo. E este inferno, que é de fato o verdadeiro inferno propriamente dito, ele está vazio. Não tem ninguém lá. Ele não foi inaugurado ainda. A Bíblia nos diz que quem irá inaugurar o lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que após os 1000 anos que Cristo passará aqui na terra reinando no reino milenar, Satanás, logo após então do reino milenar, será lançado também no lago de fogo, no Guiena. E a Bíblia também diz que os ímpios após o trono branco também serão lançados no lago de fogo, que é o chamado a segunda morte, que no caso é a perdição, é a ausência eterna de Deus. Já o Tártaro é um abismo aonde Deus mantém alguns demônios, alguns anjos maus aprisionados. Nós conhecemos isso como Tártaro. Já o Hades, que também é o Sheol, como eu disse aqui, são 4 palavras na Bíblia para descrever o que seria o inferno. O Hades, ela é a palavra usada no Novo Testamento, ou seja, ela é a palavra em grego. Já o Sheol é a palavra que nós encontramos no Antigo Testamento, por sua vez, é a palavra em hebraico. Este ambiente ele é muito bem descrito no texto de Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Você já deve ter lido ou ouvido alguém dizer sobre uma possível parábola sobre o rico e o Lázaro. A Bíblia nos conta esta parábola e nos diz que no final da morte de Lázaro, que era o mendigo que estava à porta do rico, ele vai para um ambiente chamado de seio de Abraão, no Hades. Já, por sua vez, o rico, quando ele morre, a Bíblia diz que ele vai para um lugar de tormento, também no Hades. E esses 2 ambientes, seio de Abraão e o lugar de tormento, eles eram separados, ele é separado por um abismo. É o que nos conta o
livro de Lucas, capítulo de número 16. A Bíblia nos ensina então que os santos, quando morrem, eles partem para o seio de Abraão. Já os ímpios, quando morrem, eles partem para esse lugar de tormento. É isso que o livro de Lucas vai nos ajudar a entender. Então, a pergunta é, se Jesus ele desceu ao inferno, para qual inferno ele foi? Ou para qual ambiente desses que eu citei aqui ele foi? Jesus teria ido ao Guiena, lago de fogo? Jesus teria ido ao Tártaro, aonde os anjos maus estão aprisionados? Ou Jesus teria ido ao Hades, ou Sheol, que é o mesmo ambiente, só muda que o Sheol é Antigo Testamento, é hebraico, e Hades, Novo Testamento, que é em grego. Então, se Jesus ele foi, para qual desses lugares Jesus desceu? Jesus ele foi para o Hades. Jesus ele foi num ambiente que é citado no livro de Lucas, capítulo 16, que nos conta a história sobre o rico e o Lázaro. É exatamente naquele ambiente que Jesus, após entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele desce. Ele desce ao Hades, certo? Mas se ele foi ao Hades, para qual dos três determinados lugares ele foi? Jesus ele foi ao seio de Abraão, Jesus ele foi ao abismo, ou Jesus foi ao lugar de tormento? Não é muito simples o que nós vamos tentar entender aqui. São um texto que os teólogos, desde muito cedo, já travam aí batalhas, tentam encontrar argumentos, e existem divergências de opiniões, correto? Mas aqui nós estamos no Teologia Sincera e nós vamos aprender o que de fato a Bíblia diz e o que dá para nós chegarmos a uma conclusão sincera. Jesus, na minha opinião e na opinião que parece ser mais aceitável biblicamente dizendo, ele não vai ao lugar de tormento. Ele não vai lá no lugar de tormento, especificamente falando, e ele não vai ao abismo, especificamente falando também. O que nos parece ser mais aceitável é que Jesus, após entregar a sua vida na cruz do Calvário, ele desce às partes baixas da terra e ele caminha diretamente ao seio de Abraão, aonde estão os santos, aqueles que foram salvos e que estavam aguardando a vitória de Cristo. Então, Jesus ele não vai ao lugar de tormento e nem ao abismo. Jesus ele caminha para o seio de Abraão. Jesus caminha de encontro aos salvos que o aguardavam naquele local. Correto? Então, se Jesus ele foi, se ele desceu às partes baixas da terra e ele caminhou ao seio de Abraão, que tipo de mensagem Jesus pregou? Ele pregou o Evangelho? Porque o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho são as boas novas de salvação. Se ele pregou o Evangelho, então ele pregou uma mensagem evangelística. Ele pregou uma mensagem que no final existiu um apelo. Por isso que fica difícil compreender que Jesus ele pregou no lugar de tormento. Como disse um grande pregador aí em um grande evento, que Jesus ele pregou aos espíritos em prisões e que ele deu uma nova oportunidade para eles de se salvarem. Ora, se você ler o texto de Lucas, capítulo 16, você percebe que o rico
o seu tormento é tão grande que ele olha e ele observa no seio de Abraão que Lázaro está lá, e ele pede para Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e tocasse a língua dele para que ele pudesse se refrescar um pouquinho. Correto? Ele também pede para que os seus irmãos sejam avisados, para que de maneira nenhuma os seus irmãos viessem a passar por aquilo que ele estava passando naquele momento. Aí então eu pergunto, ora, se Jesus desceu lá, no lugar de tormento, como disse esse pregador, e Jesus ofereceu uma nova oportunidade de se salvar, quem em sã consciência preferiria permanecer no tormento ao alcançar a salvação com Cristo e estar no paraíso? Ora, é muito difícil de imaginar Jesus pregando salvação lá. Ué, esse ambiente de tormento, o Hades, ficaria totalmente vazio. Todo mundo sairia de lá e aceitaria a salvação que Cristo estava propondo, aceitaria viver no paraíso. Quem não aceitaria viver no paraíso? Ainda mais sabendo, já tendo consciência de que existe o inferno e sentindo o grau de tormento que lá existe. Ainda hoje, aqui em vida, tem pessoas que rejeitam a salvação, rejeitam a Cristo e rejeitam o paraíso, mas porque elas não têm dimensão do que é de fato estar num lugar de tormento e um tormento que é eterno. Então não dá para entender Jesus pregando no lugar de tormento, correto? Jesus ele caminha para o seio de Abraão, ele caminha para os seus, ele caminha para os santos que o aguardavam. Mas se Jesus então ele foi lá, que tipo de mensagem Jesus pregou? Vamos entender isso aqui. No texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, fala que Jesus ele pregou aos espíritos em prisões. E aqui existe o grande problema, porque a palavra pregou ali, ela é muito mal interpretada e cai nesses erros que eu acabei de dizer aqui. Pessoas dizem que ele foi lá e pregou o evangelho, correto? O problema é que a palavra pregou no original aqui, no texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 19, a palavra no grego original equivale a kerusso. E kerusso, que é a palavra grega, não é pregar uma mensagem evangelística. Não é. A palavra kerusso é anunciar. Ele está anunciando alguma coisa. Ele está anunciando algo. Ele não está pregando uma mensagem de caráter evangelística, de maneira nenhuma. Ele está apenas anunciando uma mensagem. Mas Jesus ele então anuncia o quê? Se ele desceu às partes ao seio de Abraão e ele não prega uma mensagem evangelística, ele apenas anuncia. O que teria Jesus então anunciado no seio de Abraão? É muito simples. Jesus ele anuncia a sua vitória. Jesus ele anuncia para todos os santos que o aguardavam no seio de Abraão a sua vitória conquistada na cruz. A vitória que há muito tempo era aguardada. A vitória que Cristo conquistou, vencendo a morte. A vitória que ele conquistou na cruz do Calvário. Então vamos pontuar aqui. Jesus, após a sua morte, após entregar a sua vida na cruz, ele desce às partes baixas da terra. Mas ele não vai no lugar de tormento e ele não vai ao abismo. Ele também não vai ao Guiena, lago de fogo que está vazio, não tem ninguém lá. Ele vai ao seio de Abraão. E ele não prega uma mensagem evangelística para os que estão no lugar de tormento. Porque a Bíblia também nos diz, no livro
aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso, então, segue-se o juízo. Então não dá para Jesus ter pregado uma mensagem de caráter evangelístico para os que estão no lugar de tormento. Porque o que a Bíblia nos ensina com o texto aos Hebreus e com o texto de Lucas, capítulo 16, é que esta vida, o pouco tempo que temos aqui nessa vida, é a única chance que nós temos de arrependermos de nossos pecados e de mudar o nosso destino na eternidade. Por quê? Porque todos entrarão em uma eternidade. Queridos, após a morte, todos, sendo cristãos ou sendo não cristãos, todos entrarão em uma eternidade, na presença de Deus ou na ausência de Deus, mas todos estarão na eternidade. E o nosso comportamento aqui no tempo, as nossas escolhas aqui no tempo, nesta vida, vai determinar qual será o ambiente que iremos viver na eternidade. Se iremos viver em tormento, na ausência de Deus, ou se iremos viver na presença de Deus, no paraíso e no gozo eterno. Então Jesus, ele não prega uma mensagem evangelística. Ele vai ao seio de Abraão, aos salvos que estavam lá, e ele anuncia a sua vitória conquistada na cruz do Calvário. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus, ele não prega uma mensagem evangelística. Ele anuncia a sua vitória no seio de Abraão. A Bíblia também diz que Jesus não foi lá somente para anunciar a sua vitória. O texto de Efésios capítulo 4, verso 8, também nos diz que ele tomou cativo um cativeiro. O que seria isso? Como entender isso? A ida de Jesus às partes baixas da terra não foi somente para anunciar a sua vitória no seio de Abraão. Ele também tomou cativo o cativeiro e levou consigo. O que seria isso? Jesus, após entregar a sua vida na cruz e descer às partes baixas da terra, ele anuncia a sua vitória e ele toma o seio de Abraão para si e leva consigo quando ele sobe aos céus. Olha que coisa linda! Então, hoje, no Hades, nós temos o abismo e nós temos o lugar de tormento. Mas o seio de Abraão, onde o Lázaro apareceu, não está mais lá. Jesus, ele tomou o seio de Abraão para si, ele tomou todos os salvos que o aguardavam, anunciou a sua vitória e levou o seio de Abraão, os salvos, para consigo no céu. É, exatamente isso. É uma coisa gloriosa, maravilhosa isso aqui. Correto? Jesus, ele desce e ele toma o seio de Abraão. Sabe o que isso significa? Isso significa que todos aqueles que morrem agora, hoje, após a cruz de Cristo, eles não vão mais para o Hades. Eles não vão mais para o seio de Abraão aguardar. Eles não vão mais para lá. Aqueles santos que morrem hoje, que morreram após a cruz de Cristo, eles vão direto para os céus. Eles vão direto para a presença de Cristo. Os ímpios que morrem hoje, eles continuam indo para o lugar de tormento, descrito no livro de Lucas, capítulo 16. E já serão atormentados e estão conscientes. Correto? Mas os justos, os cristãos, os santos de Deus que morrem hoje, eles não vão mais para o seio de Abraão.
para aguardar. Eles vão direto para os céus. Está aí porque Jesus disse a Pedro que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Por que Jesus disse isso? Exatamente por causa disso que nós estamos dizendo aqui. Porque hoje, quando um cristão ele fecha os olhos, ele morre, o Hades, as portas do Hades não o segura mais. Ele vai direto para os céus. Glória a Deus por isso. E aqui eu encerro dizendo para você, Jesus ele desce às partes baixas da terra, ele não vai ao lugar de tormento, ele não vai ao abismo, ele caminha ao seio de Abraão, ele não prega uma mensagem evangelística, ele anuncia a sua vitória na cruz do Calvário aos santos, ele toma o seio de Abraão para si e ele leva cativo o cativeiro. Então, todos os cristãos, hoje, quando fecham os olhos aqui na terra, na mesma hora, no mesmo momento que eles fecham os olhos aqui no tempo, eles no mesmo momento abrem os olhos na eternidade, na presença de Cristo. Glória a Deus. É fechar os olhos aqui, no momento da morte, e no mesmo instante que fecha os olhos aqui, abre-se os olhos na eternidade, no paraíso, na presença de Cristo. É exatamente isto que Jesus ele fez por nós. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.